O tema da nossa aula de hoje, então, é controle administrativo. Pessoal, tema de controle dentro do direito administrativo é você entender os artigos da Constituição que falam sobre competências do Tribunal de Contas e entender as formas de controle, alguns conceitos. O que é controle interno, o que é controle externo, a análise do controle judicial sobre atos da administração pública. É matéria comum tanto do direito administrativo quanto do direito constitucional, mas a abordagem nas provas é bem diferente. Fechado? Bora para a tela então? Vem comigo aqui, olha só. Então, o controle. Primeiro ponto, quanto ao âmbito do controle, ele pode ser um controle interno ou pode ser um controle externo. Controle interno, pessoal, é aquele que acontece dentro do mesmo poder. Então, é um controle que acontece dentro do mesmo poder. E a nossa Constituição, se liga nisso, viu, pessoal? Determina que todos os poderes devem, é uma obrigação de instituir sistema de controle interno. O próprio poder vai fazer o controle dos seus atos, de legalidade, de legitimidade, de economicidade, como manda a Constituição. Então, o controle interno é dentro do mesmo poder, ele tem que acontecer, é obrigação. Tem muita questão que fala que o poder deve vai de forma facultativa fazer controle interno. Não é facultativa, é obrigação. Deve instituir sistema de controle interno, ok? Pessoal, nesse controle interno, nós temos aí, em alguns poderes, órgãos especiais que fazem esses controles. Por exemplo, o CNJ, ele faz controle interno das atividades do judiciário. Então, o judiciário criou o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão do Poder Judiciário, está lá no artigo 102 da Constituição, e o CNJ ele faz o controle interno dos atos do Poder Judiciário. Criou um órgão só para isso, de controle interno. Só que lembrando, o controle interno que o CNJ faz é um controle administrativo e financeiro do judiciário. Lembre-se disso. CNJ não faz controle da atividade judicial. O CNJ, como órgão, não é uma instância recursal do juiz, de um tribunal, não vai revisar atos que o juiz profere. CNJ é órgão de controle da atividade administrativa, financeira do judiciário, mas é um órgão de controle interno deste poder. Fechado? O Poder Executivo Federal tem um seu órgão de controle interno também, que é a CGU, que mudou de nome, virou Ministério e hoje em dia volta a ter o nome de CGU. Controladoria Geral da União. Então, no Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União é o seu órgão de controle interno. Tem a lei da CGU que vai dizer quais são as suas atribuições. Atribuições de controle de legalidade, legitimidade, economicidade, tudo que manda a Constituição. Tem até competências punitivas a CGU, até uma parte do poder disciplinar a CGU acabou pegando porque a lei resolveu repassar. E a pergunta é, e o Poder Legislativo Federal tem um órgão de controle interno dele? Sim ou não, pessoal? Poder Legislativo Federal, Câmara, Senado, tem um órgão de controle interno, um órgão especial com um nome bonito para isso, pessoal? Não tem. Então, o Legislativo Federal não tem esse órgão específico de controle interno. Significa, então, que o Legislativo não faz controle interno, pessoal? Nada disso. Por quê? A Constituição determina que tem que acontecer o controle interno. É uma obrigação que está na Constituição. Então, o Legislativo tem o seu controle interno, só não tem um órgão com um nome especial para fazer essa função, mas ele deve também fazer essa função. Fechado? Então, em nível federal, a CGU é o controle interno do Poder Executivo Federal, o Legislativo faz controle interno, mas não tem um órgão próprio, e quanto ao Judiciário, o CNJ faz o controle de todos os atos administrativos, judiciais, de todo o Poder Judiciário, certo? Quando você desce para os estados, pode haver um órgão de controle próprio, pode não haver. No Distrito Federal, nós temos uma corregedoria do DF,
que é um órgão de controle interno do GDF. Mas cada estado vai verificar se cria ou não um órgão próprio. Geralmente eles criam uma corregedoria, uma controladoria, mas não importa, por mais que não tenha esse órgão específico, cada poder tem que fazer o controle interno dos seus atos. Tudo bem? Então, mesmo poder. Só uma pergunta aqui que é a seguinte, pessoal, olha só. O que acontece? Pessoal, nós temos a administração direta e a administração indireta, não temos? Direta e indireta. A administração direta federal é a presidência da República junto com os ministérios. A indireta são as autarquias, fundações e as empresas estatais, certo? Entre elas não há relação de hierarquia. É uma relação de apenas vinculação, são entidades diferentes. A administração direta é o próprio Estado, é o ente político, e a indireta são as entidades administrativas. Não há relação de hierarquia. Mas a pergunta é, e são pessoas jurídicas diferentes. O controle da administração direta sobre a indireta é que tipo de controle, hein, pessoal? Porque a direta controla a indireta. Controla como? Controla que é a chamada supervisão ministerial, que é a chamada tutela administrativa. Então, o Ministério vai fazer a vinculação, a supervisão ministerial daquela entidade, daquela autarquia INSS que está, por exemplo, vinculada àquele ministério, das fundações, das empresas estatais. Tem um controle. Lembrando que esse controle da direta para a indireta é a tutela administrativa ou supervisão ministerial, que é um controle para evitar que a entidade saia fora das suas finalidades. É para evitar isso. Mas a administração direta na supervisão ministerial não pode ficar revisando atos da entidade, não. Por exemplo, um segurado foi até o INSS e falou assim, INSS, eu queria me aposentar, tá aqui todo o meu tempo de contribuição, tua idade, tenho todas as condições. E INSS fala, não, você não preencheu as condições, meu amigo, não vou te aposentar agora. Pode esse segurado recorrer diretamente para o Ministério, pessoal? Que faz a supervisão ministerial, pode recorrer? Não pode. Por quê? INSS, a autarquia, tem autonomia nas suas decisões. Não posso interpor recurso diretamente para o Ministério. Até poderia, mas a lei teria que especificar muito bem quando que isso poderia acontecer. A regra é que não pode. Recurso da entidade descentralizada para o ente central. Fechado? Regra que não pode. E também não pode o Ministério falar assim, olha, INSS, você vai conceder, sim, essa aposentadoria, determina que você faça isso. Não pode haver essa intervenção. Criou o INSS, criou uma autarquia, tem autonomia para exercer as suas funções. Fechado? Mas tem um certo controle, que é a supervisão ministerial, para evitar que a entidade não saia fora das suas funções. Somente para isso. Esse controle que é feito da direta sobre a indireta, que é a supervisão ministerial ou a chamada tutela administrativa, é que tipo de controle? É um controle interno ou é controle externo? O controle, olha aqui, pessoal, da administração, então, direta em relação à indireta, é que tipo de controle? Interno ou é externo? Hein, pessoal? Que tipo de controle que é? Pessoal, quem falou interno acertou. Quem falou externo também acertou. Quem falou que é os dois também acertou a questão. Por quê, pessoal? Tem doutrina para todos os lados. A Maria Silvia Zanella de Pietro. A Maria Silvia, vou até botar aqui, ó. Maria Silvia de Pietro fala que esse controle da direta sobre a indireta é um controle externo. Ué, professor, por que ela fala isso? Porque, pessoal, ela entende que nesse caso aqui são entidades diferentes, são CNPJs diferentes. A administração direta é uma pessoa jurídica, política, e a indireta é outra pessoa jurídica, administrativa. Como são pessoas diferentes, para ela seria controle, na verdade aqui controle externo, porque são entidades diferentes. No entanto, vem para a tela, o nosso amigo Eli Lopes Meirelles fala que é um controle interno, porque está dentro do mesmo poder.
Apesar de serem entidades diferentes, mantém-se no mesmo poder, então nesse caso aqui seria controle interno. E temos mais uma corrente, olha só, que é a do Celso Antônio Bandeira de Mello, que ele fala que é o controle interno-externo. Nome esquisito, né? É um controle interno e externo. E ele mesmo fala, olha, para mim isso é um controle interno e externo, apesar de que eu acho a expressão esquisita. Ele fala isso no livro dele. E aqui, pessoal, é algo que a gente vai servir só para cair em prova. Na prática não importa o nome, na verdade é indiferente. O que importa é ter o controle. Mas, para fins de prova, o CESP ele tem uma certa divergência. O CESP ora adota a posição da Maria Silvia, ora adota a posição do Eli, que seria o controle interno. Tem prevalecido aí nas provas a posição do Eli, ó, essa aqui, ó, que esse controle é um controle interno, mesmo da direta sobre a indireta, porque nesse caso aqui está dentro do mesmo poder. Mas se você for puxar uma bateria de questões sobre controle e você identificar que controle da direta sobre a indireta é externo, se essa for a opção correta também, não se assuste, que é a posição que o CESP adota algumas vezes da Maria Silvia Zanella de Pietro. Apesar do que prevalece é a posição do Eli, que é um controle interno, porque está dentro do mesmo poder. Fechou, meus queridos? Maravilha? Olha só, agora vem para a tela, letra da lei. A fiscalização do aspecto contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, isso aqui vai ser o controle interno e o externo, olha só. Então, que tipo de controle vai ser feito no controle interno e no externo, pessoal? Controle, para você não esquecer a palavra COFOP. O que é controle COFOP? Contábil, né, que é o controle do ingresso, do registro das receitas públicas e da saída, esse é o controle contábil. Financeiro, né, que é o controle do caixa. Orçamentário, que é acompanhar a execução orçamentária. Nós temos um orçamento, temos as leis orçamentárias e tem que acompanhar, verificar se a lei orçamentária está sendo realmente cumprida. Controle operacional, aqui o operacional é o que nos interessa, porque é o controle da atividade administrativa, e o controle patrimonial, pessoal, que é você ter o controle do patrimônio, né? O Estado tem que saber o patrimônio que tem. Você já teve o prazer de fazer um inventário no seu órgão, pessoal? Ô, coisa chata fazer inventário. Eu já fui terceirizado no Ministério do Trabalho há muitos anos atrás, isso foi em 1997. Eu era terceirizado lá. E eu fui estagiário, depois fui promovido a terceirizado. Pessoal, lá no Ministério do Trabalho, o dia de fazer o inventário, eles marcavam um dia. E os servidores lá eram tão mala que no dia de fazer o inventário todo mundo faltava. Aí ficava só eu estagiário, fazendo, e alguns terceirizados. Eu era estagiário, mas os servidores, todo mundo no dia passava mal, faltava, porque era um saco. Tinha que pegar todo o patrimônio do andar inteiro, cadeira, grampeador, apoio de papel, tudo, e sair levantando mesa, procurar numeração, ver se tinha numeração, e às vezes faltava uma mesa, sumiu uma cadeira, tinha que sair atrás do ministério todinho achar aquela cadeira, a bendita cadeira que apareceu, aí lá tinha um galpão de cadeira, que era um monte de cadeira, e tinha que achar aquela cadeira certinha. Hoje ainda tem inventário, mas é um pouquinho, de forma mais ágil. Mas antigamente era tudo no manual. Então tem que ter o controle patrimonial também. Isso é feito. Então, fiscalização, COFOP, contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. Da União e das entidades, da administração direta e indireta. E vai verificar em que aspecto? Aspecto leleco. Leleco, o que é isso, professor? A questão da legalidade, da legitimidade e da economicidade. Então a fiscalização é COFOP e é no aspecto leleco. Legalidade significa o quê? Analisar a conformidade com a lei. Isso é legalidade. Legitimidade é analisar não só a conformidade com a lei, mas com o interesse público daquela medida que é feita. E a economicidade é o custo-benefício. Então eu vou verificar no aspecto
contábil, financeiro, patrimonial, operacional, tudo. A legalidade, a legitimidade, lei mais interesse público e ainda a economicidade, a relação de custo-benefício das medidas que são adotadas em todos os seus aspectos. Fechado? E ainda vai fiscalizar, a gente vai ver mais a fundo, ó, a aplicação das subvenções, que são auxílios, e renúncia de receitas, será exercida por quem? Então, nesse caso aqui, ó, esse controle aqui vai ser feito, controle dos demais poderes, cada poder controla o outro, pelo Congresso Nacional, mediante o controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então veja aqui o seguinte, pessoal, cada poder vai fazer o seu controle interno de cada poder. Mas o controle externo, nesse caso aqui, ficará a cargo do Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional faz o controle externo dos demais poderes. Os demais poderes também vão fazer o controle externo dos outros. O judiciário controla o legislativo, o judiciário também controla o executivo, cada poder vai se controlar, isso tem que acontecer. Mas, de um modo geral, a Constituição fala que o controle externo ficará a cargo do Congresso Nacional. E a pergunta é, atenção total aqui, ó, pessoal, olha a escatodica aí. Já deu o seu escatolike aí no vídeo? Dá o escatolike no vídeo aí, pessoal, olha só. Então, olha aqui. O TCU vai ter um papel aqui nesse controle. O Congresso Nacional faz o controle com o auxílio do Tribunal de Contas. Então o Congresso faz o controle auxiliado pelo Tribunal de Contas. E a pergunta é, Tribunal de Contas é órgão do Legislativo? Tribunal de Contas é subordinado ao Legislativo? Tem relação de hierarquia? Sim ou não? Pessoal, não tem relação de hierarquia, não tem relação de subordinação. Guarde isso aí. Olha só, qualquer questão na sua prova que falar que TCU, que Tribunal de Contas é subordinado ao Legislativo, está errada a questão. Falar que integra o Legislativo, falar que está na estrutura, falar que tem relação de hierarquia, está errada a questão. Pode falar que Tribunal de Contas auxilia o Legislativo, que tem relação de vinculação, também tá ok. Agora falar aqui que é subordinado, é hierarquizado, tá errado. Tribunal de Contas é órgão independente nas suas funções. Faz as suas funções que estão na Constituição e faz com independência ainda. É um órgão que está na Constituição e faz sem subordinação a ninguém, a gente vai classificá-lo como órgão independente. Fechado nessa parte inicial? Olha só, pessoal, parágrafo único, a gente vai ler, mas ele vai até se repetir aqui nos demais. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utiliza, arrecada, guarda, gerencia ou administra dinheiro, bem e valores públicos, pelos quais a União responda, ou que, em nome dessa, assuma obrigações de natureza pecuniária, natureza financeira. Então, quem vai prestar contas? Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utiliza, arrecada, gerencia bens, dinheiros e valores públicos, responsáveis aqui pela União. Então, a Constituição fala do TCU, que no caso tem relação de fiscalizar contas da União. Cada estado vai ter o seu Tribunal de Contas de Estado, que vai repetir as regras que estão na Constituição. Mas o TCU, ele se atém à fiscalização das contas federais. Maravilha? Então esse é o controle interno, mesmo poder. E o controle externo é o controle de um poder sobre outro poder. Então, quando um poder está controlando outro poder, estamos aí diante do controle externo. Controle externo. Que a gente viu agora há pouco, que ficará a cargo do Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas. Mas lembrando, todos os poderes vão se controlar, pessoal, que não tem essa. Então, eu tenho o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo.
Todos são independentes e são harmônicos entre si, certo? Então aqui, pessoal, todos eles vão se controlar. A gente sabe que não há hierarquia, mas todos têm que se controlar. Isso foi uma disposição da própria Constituição para que não houvesse a predominância de um poder sobre o outro. Então, quando o Legislativo faz uma lei, que essa lei é inconstitucional, o Judiciário controla de forma repressiva ou preventiva para aquela lei sair do mundo jurídico. Quando tivemos aí, só para ilustrar a questão, Bolsonaro fez o decreto que facilitou você ter arma em casa, o Congresso Nacional está se mobilizando para poder talvez controlar esse ato e sustar e tirar os efeitos desse ato que o Bolsonaro fez. Então, é um poder controlando outro poder. Quando nós temos a investidura de ministro do STF, que é indicação do presidente, olha só, o presidente está indicando alguém que vai para o judiciário, é uma forma de controlar. Só que essa indicação de alguém do presidente que vai para o judiciário vai ter o controle do legislativo. O Senado fará uma sabatina para ver se vai aprovar ou não. Olha, todo mundo se controlando, não é? É bom se controlar, que você nunca vai exceder os seus limites. Então, externo é um poder sobre outro poder, ok? Vamos avançar? Olha só, competências do TCU. Então, a gente sabe que, nesse caso, o TCU, ele auxilia o Legislativo no seu controle externo. E quais são as atribuições do TCU? Ó, repetiu a Constituição. O controle externo a cargo de quem? Do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Olha só, pessoal, e aqui é detalhar e prestar atenção nos verbos, tá? Fixa nos verbos, você vai entender cada inciso da Constituição nessa parte aqui. Olha só, função do TCU, na tela, corta para mim. Pessoal, função do TCU. Aqui ele vai fazer o que? Ele vai apreciar. Ele vai apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República, mediante a confecção de um parecer prévio que deverá ser elaborado em até 60 dias a contar do seu recebimento. Então, o que o TCU faz, pessoal, com as contas do presidente? Ele vai apreciar. Vai botar na mesa, vai ficar lá apreciando as contas. Olha que contas bonitas, apreciando. Mas ele vai julgar as contas? Não, pessoal. Tribunal de Contas não julga contas do presidente. Ele vai apreciar as contas. Vai fazer um parecer apreciando as contas quanto à legalidade, à legitimidade, à economicidade. Lembra que a gente viu? Legalidade, legitimidade, economicidade, que é o leleco. Ele vai apreciar e faz um parecer nesse sentido. Esse parecer, junto com as contas, vão para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é quem vai aprovar ou não, quem vai julgar as contas do presidente da República. Guardou isso aí? Então, julgar contas do presidente é função do Congresso Nacional. O Tribunal de Contas ele só vai apreciar fazendo um parecer prévio. Maravilha? Cuidado agora, olha só. Cuidado aqui você, ó pessoal. Cuidado, porque agora vem a palavra julgar. E a palavra julgar, quando fala julgar, julgar o quê? Julgar contas. Mas de quem? Julgar as contas, agora sim, dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. De quem? De toda a administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal e as contas daqueles que também derem causa à perda, a extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Então veja aqui, pessoal, contas dos administradores, da administração direta e indireta e das demais entidades mantidas pelo Poder Público. Quem é que vai julgar as contas? Agora sim, Tribunal de Contas é quem vai julgar. Então, separa aqui comigo, ó, presidente, ele aprecia Tribunal de Contas, quem julga é o Congresso. Demais administradores, no caso da administração direta e indireta, ele vai julgar, aprovando ou não as contas. E se não aprovar, ele pode fazer várias medidas que a lei determina. Pode suspender os atos do TCU, pode aplicar multa ao administrador. E as multas do TCU, pessoal, não é multinha de pardal de trânsito de R$100, não.
Multa do TCU é multa de 50 mil, 60 mil, 100 mil reais. Cuidado a isso. E tudo que você vai fazer como servidor público, pessoal, faça sempre dentro da legalidade, tudo documentado. Por quê? Você pratica um ato, mas você que entra no órgão público, assume a função ali de gestor, você às vezes assume função de trabalhar com contratos, com licitações, meu amigo, imagina você entra no INSS. Entrou no INSS, aí fala assim, olha, você acabou de receber uma promoção, você foi contemplado. Você vai ser agora gestor de contratos. Olha que bonito, gestor de contratos, fiscal de contratos. Meu amigo, saia correndo, fuja para as montanhas, faz igual o Cabo Daciolo, pessoal, isso é furada. Gestor de contratos, fiscal de contratos é um abacaxi para a sua vida. Você tem que ficar fiscalizando empresas, autorizando pagamentos, vai ter o TCU ali atrás de você, vai ter muitas vezes Ministério Público ali atrás de você, e aí você pratica um ato como gestor de contratos e isso vai lá para o TCU. Tem o controle interno, mas depois vai ter o externo. E aí o texto depois de 4 anos, olha, você autorizou um pagamento aqui, mas que pagamento é esse? Me explica. E aí se você não tiver com tudo documentado, como é que você vai explicar? Então é complicado. Eu tive um aluno que disse, professor, arrumei um cargo em comissão no GDF e aconteceu que o gestor anterior comprou um monte de computadores e para utilizar. Só que os computadores que ele comprou não tinha nada a ver com o nosso sistema, com o que a gente já tinha. Não tinha como utilizar. E eu era o gestor, não coloquei para utilizar, porque não tinha como. Tribunal de Contas abriu um processo contra mim, porque eu não utilizei os computadores. Mas para eu poder explicar o porquê que eu não utilizei, que o gestor anterior comprou e o atual não utilizou o porquê, para eu poder explicar, isso me deu muita dor de cabeça. E ele ficou até preocupado, mas isso pode me impedir, eu respondo a um processo no Tribunal de Contas, pode me impedir de ocupar cargo? Não, não pode. Mas olha a dor de cabeça que você vai ter de ficar explicando, bem documentado, por que você fez ou não fez alguma coisa. Então, muito cuidado com essas funções que você vem assumir, especialmente na área de licitações e contratos, eu tenho um certo pé atrás. Então, ele vai julgar as contas. Cuidado com a questão que fala assim, ó, cabe ao TCU julgar as contas dos administradores de administração direta e indireta e do presidente da República. É errada a questão, não tá? Por quê? Do presidente, ele só vai apreciar. Dos demais administradores, ele vai julgar as contas. Ele julga as contas de todo administrador da administração direta e indireta. Maravilha? Pessoal, olha só. Temos o inciso 3, que é muito importante, que vai tratar da legalidade dos atos de admissão de pessoal e do quê? Das aposentadorias de servidores públicos. Só que esse inciso 3 aqui, a gente vai fazer um intervalo de 2 minutos, tempo de eu tomar uma água e a gente já volta 2 minutos marcados no relógio aí, tá bem? Te vejo daqui 2 minutinhos.